menos. E olha só, vamos seguir aqui para falar de eleições 2022. Ontem, tivemos ali o encerramento dessas eleições após uma disputa mais acirrada desde a redemocratização, uma campanha turbulenta marcada pela polarização histórica e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito mais uma vez presidente da República ontem, ao derrotar no segundo turno o atual presidente Jair Bolsonaro. Olha só, o Lula ficou com 50,90% dos votos válidos e Bolsonaro com 40,10%. O Rubens Salomão analisou toda essa campanha, a vitória petista, em conversa com o sociólogo político Jean Camargo, e agora nós vamos acompanhar. Foi um resultado apertado, com 50,9% dos votos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarado eleito nesse domingo, dia 30, a 49,1% dos votos do presidente Jair Bolsonaro. No total, Lula teve 60.345.999 votos, enquanto que Bolsonaro teve 58.206.354 votos. Brancos e nulos representaram 5.700.000, além de uma abstenção na casa dos 20%. Sobre o resultado das urnas que deram a vitória ao ex-presidente Lula, a gente conversa agora com o sociólogo e pesquisador da Universidade de Brasília, UNB, Jean Camargo. Professor, muito obrigado pelo contato com a gente aqui, pela disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, eu agradeço a Sagres, a você, Rubens, por poder falar com você aqui, bater um papo com o seu telespectador. Bom, professor, vamos começar falando sobre esse resultado, que foi apertado, uma diferença aí de menos de 2 pontos percentuais, de 50,9 a 49,1. E o que foi decisivo para essa vitória apertada do ex-presidente Lula? A gente ouve bastante, analisa bastante a questão do Nordeste, onde ele venceu em todos os estados, e talvez uma diferença pequena em Minas e em São Paulo, que são os maiores colégios eleitorais. Talvez se Bolsonaro conseguisse abrir uma vantagem nesses estados, nesses colégios, o resultado poderia ser outro. Talvez esses sejam os fatores para a vitória de Lula no Nordeste e para a derrota de Bolsonaro, uma ausência de votos nos maiores colégios, professor? Então, essa vitória apertada sobre a qual você fala era de se esperar. Nós estamos falando de um incumbente, de um presidente que está no cargo, está concorrendo à reeleição, e ele tem força, tem a máquina na mão, então era de se esperar que ele crescesse ao longo das eleições. Então, nesse sentido, essa vitória ela passa a ser muito maior do que a gente possa imaginar. Nós estamos falando da oposição que se candidata contra um incumbente, quem está com a máquina e vence. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Rubens, que assim, as eleições, geralmente, todas as eleições, elas têm um problema, sabe, assim, de fundo. E isso desde a redemocratização, a nova república, que ela tem um grande problema e, geralmente, aquele candidato que passa o sinal para o eleitorado de que ele vai resolver aquele principal problema que é daquela eleição, ele costuma vencer. Então, assim, se a gente lembrar, por exemplo, a eleição do Fernando Henrique, o principal problema era a inflação, Ele estava dentro do governo, que fez o Plano Real, então ele passava o sinal para a população naquela época que ele manteria a inflação sob controle, uma nova moeda, tal, e ele venceu a eleição. Depois ele fez a reeleição, A reeleição quase sempre é um plebiscito, do que você vai ali dizer se você avalia o governo, se você quer que continue ou não. Então, ele instituiu naquele momento lá a reeleição, conseguiu vencer. E em 2002, o principal problema da eleição de 2002 era a questão do desemprego, Desemprego e problema da renda. E o Lula, que já vinha há muitos anos dentro de sindicato, por luta de emprego, melhoria salarial, naquele momento ele passava o sinal para o eleitorado que ele iria resolver esse principal problema. Nós estávamos, naquela época, com 14 milhões de desempregados, e o poder de compra, especialmente das pessoas mais pobres, muito baixo. Então, ele passava o sinal de que iria resolver aquele problema, venceu as eleições. E depois veio o plebiscito de 2000, da reeleição,
né, a população votou para que ele continuasse. Em 2010, ele elegeu sua sucessora, né, onde o principal problema naquele momento era do consumo, né? Então, a Dilma, em campanha, passava o sinal de que iria manter o poder de consumo da população, né? Era a primeira vez que as pessoas tinham tido acesso a, especialmente a população mais pobre, da linha branca, né? Então as pessoas estavam tendo uma experiência de consumo no momento. O Brasil tinha pego um boom, né, de um certo crescimento, mas aí por vários problemas políticos ela não conseguiu manter isso, teve todo aquele problema, né? E nós chegamos a 2018, onde o principal problema da eleição de 2018 era corrupção e violência. Então as pessoas estavam muito preocupadas com esse tema. O Bolsonaro vem, passa um sinal de que tinha um problema também antissistema, né? Mas os dois principais problemas eram violência e corrupção. E ele passava um sinal de que ele ia resolver esses dois principais problemas, né? E agora, né, nós estamos falando o candidato da situação se reelegendo, mas num momento onde a situação econômica está muito ruim. Então, pra você ter uma ideia, eu estou com uma pesquisa aqui da Quaest, pegando o eleitorado, quais eram os principais problemas dessa eleição. Não eram mais o tema da corrupção e da violência. Os principais problemas estão ligados à questão da economia, né? Então, é a fome e miséria, que está aqui entre 20% dos pesquisados, né, responderam que o principal problema era 20% economia, fome e miséria, desemprego 12%, desigualdade social 3%, né? E saúde, ligada à pandemia, 12%. Então, são basicamente todas políticas sociais, né? O tema, por exemplo, da corrupção ficou em quinto, com 8%, né? Então, né, isso, o Lula, por exemplo, que é um candidato que está associado a essas pautas, conseguiu passar esse sinal para a população mais pobre, né, especialmente a população que ganha até R$ 2.000, de que ele vai conseguir resolver esses principais problemas. Que ele vai conseguir gerar emprego, vai conseguir melhorar a renda da população, e isso permitiu que ele conseguisse aumentar a votação dele. Então, se você parar para observar, não é apenas o Nordeste, porque se comparar com a eleição de 2018, ele avançou muito significativo em todos os lugares. Em Goiás, por exemplo, o Haddad, no segundo turno, teve 1 milhão, e eu estou aqui com os dados, 1.118.000 votos, né? E o Lula agora teve 1.539.000 votos. Então, ele teve um aumento aqui em Goiás de 38%, né? Que é um aumento significativo da quantidade de votos, né, contra o candidato da eleição, enquanto o Bolsonaro, na eleição passada, teve aqui 2.124.000 votos, agora ele teve 2.190.000. Se a gente parar para comparar que o estado de Goiás tem uma taxa de crescimento médio de 2% ao ano, o Bolsonaro, na verdade, ele teve 3% de crescimento de votos de 2018 para 2022. Então, na verdade, em números reais, ele perdeu, ele diminuiu a votação dele aqui. Uhum. Agora, em relação às pautas, professor, o que dá para entender é que também nesse teste, né, do governo, numa candidatura à reeleição, o governo tinha uma postura mais, digamos que, não ausente, mas talvez dúbia, né, em relação a essas pautas importantes, como o combate à pobreza, os auxílios, os programas sociais. E aí agora, mais recentemente, nesse ano, especialmente no ano eleitoral, é que o governo fez questão de propagandear mais os seus programas sociais, mas isso talvez não tenha sido exatamente uma marca do governo, se não nos programas, no orçamento, na execução, né, das medidas do governo. Isso também não estava no discurso do presidente, né, que acabou tendo momentos, e isso é inegável, né, até os próprios apoiadores entendem que isso aconteceu. O presidente também mostrou uma certa falta de empatia, né, com esses mais necessitados, até durante a pandemia. Eu não estou aqui dizendo se isso é certo ou errado, mas diante do que a gente está vendo em números, talvez essa postura tenha atendido pouco a esse problema que era o principal dessa eleição, relacionado à economia e assistência social. Você tá coberto de razão. Então, assim, a gente precisa lembrar que política ela tem muito a ver com a capacidade de fazer e cumprir acordos não escritos, né? Então,
Então, essa coisa da palavra, da confiança dentro da política é algo muito importante. O eleitorado ele está avaliando ali. Então, por exemplo, se você tem um candidato ali que por muito tempo questionou várias políticas sociais, né, tal. Por mais que você faça depois ali, você faça aquela política, há sempre uma dúvida. Então, do mesmo modo, por exemplo, a classe empresarial, muito pessoal da Faria Lima, tem aquela desconfiança com Lula, ele pode fazer algumas políticas que o beneficiem, por uma questão de afinidade eletiva, não há aquela confiança plena, porque aquele indivíduo ele está muito associado a um outro lado, do trabalhador, o trabalhador mais pobre, e o Bolsonaro do mesmo modo, entende? Ele faz as políticas, tanto é que ele aumentou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 agora, ele fez várias políticas sociais, aumentou o Vale Gás, né? Então ele agora, durante as eleições, ele fez várias políticas tentando conquistar esses votos e conseguiu, diga de passagem, entendeu? De modo que ele chegou a essa eleição, né, muito próximo do Lula, né? Então você vê que teve reflexo, né? Mas assim, talvez o cálculo tenha sido talvez um pouco errado, porque essas políticas públicas geralmente ela leva mais ou menos 4 meses, mais de 4 meses para que você comece a ver o reflexo em voto. Então você vê que durante o Auxílio Brasil na pandemia, quando a aprovação do governo Bolsonaro caiu, quando instituiu o Auxílio Brasil de R$ 600, de 400 ou R$ 600, ele levou uns 4 meses para melhorar a aprovação. Então, eles fizeram agora, durante as eleições, e para você ver que agora, por exemplo, na reta final, os institutos de pesquisa já captaram, né, a aprovação do Bolsonaro melhorando. A MDA mesmo, no sábado, apresentou uma pesquisa onde ele tinha melhorado significativamente, mas ele não conseguiu fazer uma tradução de votos para poder conseguir a reeleição, e agora ele entra para a história como o primeiro presidente da República incumbente que é derrotado nesse plebiscito durante o processo de reeleição. E aí é importante, claro, né, essa análise que o senhor fez na primeira resposta, agora também, mas de qual eram as pautas importantes nessa eleição e por que acontece algo histórico como isso, por que o presidente, no cargo, acabou não conseguindo atender diretamente a essas pautas. Claro que atendeu em parte, porque afinal de contas teve 49,1% dos votos, não é pouca coisa. Mas, enfim, sim, não conseguiu vencer, não conseguiu ter essa maioria. Rapidinho, professor, sobre uma questão de sistema, né, de votação, tem muito bolsonarista que publica ali o mapa, né, e o presidente Bolsonaro conseguiu realmente ter maioria em mais estados, né, em 13 estados, mais o Distrito Federal, 14 estados, né, considerando o Distrito Federal, e Lula venceu em 13. Então, o pessoal compara com o sistema dos Estados Unidos, em que quem ganha no estado leva tudo, né, e aí, em tese, né, se fosse um sistema distrital, se fosse um sistema como o dos Estados Unidos, Bolsonaro teria uma vitória por número de estados, né, teria vencido em 14 estados, faria mais delegados, aquela coisa, né? Como acontece lá nos Estados Unidos. Esse não é o sistema brasileiro, e aí é claro que a gente pode pensar qual é o melhor, qual é o pior, mas essa nem é a questão. É ainda nessa comparação que eu fiz aqui, que os bolsonaristas têm feito aí nas redes, professor, é para entender os motivos, né, que levaram à derrota de Bolsonaro. O fato é que o sistema brasileiro é esse, e o bolo de votos de Bolsonaro é menor do que o bolo de votos de Lula, não interessando quem venceu em mais estados. O fato é que o presidente Bolsonaro não conseguiu avançar nos estados do Nordeste. Isso não que ele vencesse nos estados do Nordeste, mas se ele não tivesse 20%, 30% e tivesse 40%, mesmo que perdendo, né, ele conseguiria talvez ter um resultado melhor nessa eleição. Então a questão não é distrital e a questão é a quantidade acumulada de votos que cada candidato tem. Isso ajuda a explicar a derrota do presidente. Isso é verdade, mas essa análise somente do Nordeste, como eu estou falando, ela não é factível. Você precisa reconhecer que o governo do PT aumentou a votação dele em todos os lugares, inclusive em São Paulo, onde foi uma cidadela do PSDB por muito tempo, né? Então, enquanto isso garantiu a polarização PT e PSDB por muitos anos, porque cada um tinha sua cidadela. Então, o PSDB estava com a cidadela de São Paulo e o PT com a cidadela dele do Nordeste. Ele manteve a cidadela dele, né, que geralmente dá essas vitórias para ele, e intensificou, aumentando a quantidade de voto lá na cidadela dele, mas não só nessa cidadela dele, na cidadela que foi do PSDB, que o Bolsonaro tomou. Né? Então, o Bolsonaro, né, como que ele tomou isso? Quando você pega um partido como o PSDB, que governou por muito tempo, você faz aquele eleitor esquecer tudo que aquele partido fez para aqueles indivíduos daquele lugar
né? E você, por exemplo, entra naquele lugar ali como o Bolsonaro conseguiu fazer muito significativamente, de modo que ele acabou de reeleger, né, um ex-ministro dele lá em São Paulo, né? Então, continua mantendo muito forte em São Paulo. Mas essa leitura de o modelo americano para o Brasil, esse eu acho que não faz sentido, porque também se o modelo brasileiro fosse implementado nos Estados Unidos, o Trump não teria sido o presidente dos Estados Unidos, né? A Hillary Clinton teve lá em 2016 mais votos. Então, o nosso sistema é esse, nosso sistema é de maioria, né? Maioria absoluta, né? Então, se a maioria das pessoas que votaram, né, escolheram um candidato, independente de lugar que seja, estamos falando de cada indivíduo um voto, né, essa pessoa está eleita. Então, mas aí, se você olha por região, você pode ter essa percepção, mas em número de municípios, eu vi agora de manhã, o Lula venceu em 3.200, mais ou menos, municípios, enquanto o Bolsonaro venceu em 2.000 e poucos municípios. Né? Então, que é ali que a gente vai ver onde está a população. Então, é uma vitória, né? É uma vitória muito significativa. As pessoas que perderam, a gente fala na política, né? Quem perde tem um direito de espernear, né? Então, é direito de quem foi derrotado, né? Questionar, reclamar, mas é preciso reconhecer que o nosso modelo é esse, as regras são essas, né? Então, o mundo reconhece isso, nós também, né? Então, eu acho que agora é bola para frente agora. E a análise não pode ser simplesmente causuística, né? Porque quando o Bolsonaro venceu em 2018 não havia questionamento. Agora que perdeu é que as coisas vão começar a ser questionadas, não dá para pensar a política assim, né? Professor... A gente precisa começar a valorizar a política como ela é, Rubens. Então, eu lembro claramente quando o Bolsonaro foi eleito, de pessoas, eu estava em sala de aula aqui na UFG, em um curso de administração, e alunos meus falavam sobre impeachment. Falei assim, eu sou totalmente contra. Já tinha começado o governo em 2019 falando em impeachment. Eu falei, não, eu acho que essa coisa de impeachment não funciona. Isso é uma coisa muito rara que você usa. Você não deve ficar pensando dessa maneira. Eu acho que um candidato, ele tem que ser, por exemplo, colocado no voto e tirado no voto, que é como aconteceu agora. A população, né, teve uma maioria de pessoas que disse que não quer a continuidade desse modelo de governo. Então, aí a gente precisa respeitar isso. A gente precisa aprender a respeitar as regras do jogo, porque senão fica difícil viver em sociedade. A vida em sociedade é viver com pessoas que a gente às vezes não concorda, que pensa diferente de nós e que nós precisamos lidar com essas pessoas. Então, isso é uma vida numa sociedade civilizada, entende? Professor. Nós fazemos debates diferentes de ideias, vivemos com pessoas diferentes, e quando aquela pessoa diferente, por exemplo, aquele grupo diferente vence, você respeita que aquele grupo venceu. E a democracia tem a ver com a alternância de poder, né? Então, isso é salutar para a democracia. A direita sai forte, o Bolsonaro ele sai como o principal líder da oposição. Eu não sei como é que ele vai estruturar isso com questão de partido, mas ele sai muito forte como o principal líder da oposição, né, com o seu grupo, né? Eu acho que provavelmente agora a minha análise é que dentro da Câmara, eles devem conseguir, porque tem vários desses que apoiaram o Bolsonaro, tem um viés mais conservador, que eram considerados aquele do centrão, eles deram um aval para o governo Bolsonaro, apoiaram o governo, e agora, provavelmente, muitos desses vão apoiar o governo Lula, porque eles têm uma relação muito direta com o município. A maioria desses deputados que são eleitos, eles têm uma relação direta com o município, e o prefeito, nós já estamos, hoje, Rubens, exatamente hoje nós estamos entrando numa campanha municipal de 2024. Então está todo mundo aí já pensando nisso. Então os prefeitos estão pensando nisso e os deputados federais e os senadores que são apoiados por prefeitos, que são eles que fazem a eleição, né, dos candidatos ao executivo, de modo que você pode observar que geralmente aquele prefeito que é ligado a uma certa sigla partidária, quase sempre, se ele for bem avaliado no seu município, ele consegue fazer com que um candidato vença ali. Então, professor, pega, por exemplo, Niterói, no Rio de Janeiro, sim. Só para a gente finalizar, porque nosso tempo está terminando aqui, mas e as pesquisas? No primeiro turno a gente contou com a análise do senhor e ali havia uma diferença, principalmente do tamanho do bolsonarismo no primeiro turno, entre as pesquisas e o resultado das urnas. Claro que há uma distância, né, de decisão do voto entre o número da pesquisa até o número realmente da urna. As pessoas se decidem no sábado até
o domingo do voto. E agora, no segundo turno, que avaliação o senhor faz sobre os principais institutos? Isso é um tipo de coisa que a gente tem que refletir, que esse discurso de que o eleitor decide no sábado, isso é falacioso. Porque se pesquisa for, por exemplo, para, tipo assim, quando diz, porque o IPEC, o antigo IBOP, ele dizia muito isso, né? Quando ele errava, ele dizia, não, o eleitor mudou. E se toda vez que o eleitor for mudar no sábado, a pesquisa não faz sentido. Então, eu parto do pressuposto que pesquisa ela tem que ter, sim, um viés de prognóstico. Tem que indicar a tendência, né, professor? Tem que indicar a tendência, né? A ciência nos dá, Rubens, essa possibilidade de fazer previsão. Nos permite isso. A gente foi treinado para tentar fazer previsão, uma certa previsão. Não quer dizer que você tem que acertar aquilo ali, mas você tem que se aproximar. Então, se, por exemplo, o Instituto de Pesquisas não consegue fazer prognóstico, então tem que rever a sua metodologia, seu modo de fazer sua pesquisa, entendeu? Então, assim, mas de maneira geral, eu acho que vários institutos, por exemplo, eles mostraram uma certa tendência no primeiro turno, mostrando o Lula no primeiro, o Bolsonaro no segundo, né? Mas, assim, muitos deles com diferenças muito grandes. A Atlas, por exemplo, no primeiro turno acertou bem significativamente. Eu até comentei com você quando a gente estava repercutindo o primeiro turno. Naquele momento eu tinha falado que o Instituto Atlas tinha se aproximado mais pela maneira como eles faziam pesquisa. Eles usam os dados da internet, pegam leitores assim, aleatórios e... talvez eles não falam muito como eles fazem isso, mas provavelmente eles pegam dados do Facebook ou do Google, que sabem onde estão os indivíduos, com um celular na mão, com um tablet e tal, então eles acertaram. No segundo turno agora, eles superestimaram um pouco a votação do Lula, né, e nesse sentido o Datafolha foi mais preciso, como ele costuma ser no segundo turno de 94 para cá, basicamente ele consegue acertar. E dentro da margem de erro, ele apontou que essa eleição seria decidida mais ou menos, o candidato estaria entre 48 e 52, porque é isso que a gente tem que aprender a fazer leitura, porque por exemplo, para vender para os jornais, o Instituto vai ali e fala assim, o candidato está com 52%, né? Mas não é isso. Você deveria falar assim, ele está em algum lugar entre 50 e 54. Entende? Em algum lugar. Ele está em algum lugar entre 50 e 54. E o lugar que ele estava foi 50,09. Não é isso, professor. É preciso saber entender, ler pesquisa, né? Isso também é uma questão que a gente tenta abordar aqui na Sagres, de até educação política. Não que as pessoas não tenham educação, mas é preciso ter uma leitura crítica, né, sobre as coisas que aparecem e quais são as regras daquilo. Por exemplo, a própria margem de erro. Não é um detalhe a margem de erro, né? É um fundamento da pesquisa. Bom, nosso tempo terminou, professor. Eu já vou pedir as considerações finais, assim, e já agradecendo a entrevista. Não, eu que agradeço ao Sistema Sagres aí, mais uma vez, por poder falar com o seu público, né? E agora tem um longo caminho pela frente aí de reconfiguração política, de um novo governo que precisa fazer seus pactos e também tentar agora se propor em governar para 215 milhões de habitantes. Esse é o governo, as pessoas gostando ou não, esse é o governo dos próximos 4 anos. Daqui 4 anos a gente tem possibilidade de fazer uma alternância de poder. É isso, professor. Obrigado pela entrevista. O sociólogo e pesquisador da Universidade de Brasília, UNB, Jean Camargo, analisando então com a gente esse resultado das eleições, que foi fundamental, e também como, né, enxergar esses próximos 4 anos, as leituras políticas. Obrigado aqui pela entrevista e você confere destaques e a íntegra dessa conversa no sagresonline.com.br.